A questão seguinte é sobre, olha aqui, tratamento da informação, gráficos e tabelas. Isso é bom ou é ruim? Isso é muito bom, sabe por quê? Porque é impossível você fazer uma questão desafiadora desse assunto. Essas questões são sempre molezinha. Molezinha para quem estudou, é claro, né? Então, se você estudou, você vai fazer lá o seu pontinho. Aquele que não estudou, não se sabe se ele vai conseguir resolver, né? Mas é muito fácil. A princípio, aquilo pode assustar o aluno, né? Uma tabela cheia de número, tá complicado, não tô entendendo. Mas sempre é fácil fazer. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Observe o quadro a seguir. Um quadro aqui bonito. O que tem aqui? Clubes aqui embaixo. Robótica, atletismo, astronomia, orientação. Se eu fosse aluno, eu ia escolher qual, hein? O que desse menos trabalho. O atletismo não, hein? Não é minha praia, não. Aqui, número de alunos do Colégio Militar de Belém, participantes dos clubes em 2019. Aqui tem os trimestres, primeiro, segundo e terceiro. E aqui tem os números. Que números são esses? São as quantidades de alunos participantes desses clubes nesses trimestres. Por exemplo, eu vou escolher um aqui para você me dizer o que significa. O que significa, por exemplo, esse 20? Esse 20 aqui. Olha aqui, esse 20 significa atletismo. Todo mundo aqui é atletismo, tá vendo? Mas esse 20 significa atletismo e aqui primeiro trimestre. Então, isso aqui significa a quantidade de alunos que havia no clube de atletismo durante esse primeiro trimestre, 20 alunos. Então, ao longo do tempo, foi variando, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Você pode ver isso aqui, né? Tá, então é isso que significa essa tabela. De acordo com os dados, é correto afirmar que aqui 5 alternativas para você dizer a certa. Aqui eu repeti a tabela, tá? Para ficar fácil de ver. Mas eu acho que eu vou trabalhar com a outra que tá melhor, né? Tá mais espaçosa. Então, como é que são essas alternativas aqui? Alternativa A. O número total de alunos inscritos nos 4 clubes foi o mesmo em todos os trimestres. Então, olha só, número total, você vai ter que somar, né? Aqui, o clube de atletismo teve uma média de tanto. No terceiro trimestre, o clube de robótica aumentou tanto. A média aritmética trimestral dos alunos do clube de orientação supera tantos alunos. Olha só, você vai ter que pegar e fazer a soma, né? Por exemplo, para responder isso aqui, ó, o número total de alunos inscritos nos 4 clubes foi o mesmo em todos os trimestres. Como é que você veria isso? Número total de alunos para os 4 clubes em todos os trimestres. Olha aqui, ó. Aqui você tem os trimestres. Em cada trimestre você tinha 20 alunos aqui, 20 aqui, 35 aqui, 14 aqui. Se você somar isso aqui, você vai ter o quê? O número total de alunos no primeiro trimestre. Somando todos os clubes, né? É isso que ele está perguntando. O número total de alunos inscritos nos 4 clubes foi o mesmo. Foi o mesmo? Então você vai ter que somar esses, ver quanto é que dá, somar esses, ver quanto é que dá, somar esses e ver quanto é que dá, para poder responder aqui. Então já sabe que você vai ter que fazer essas somas aqui. Eu vou fazer lá na outra página que está mais espaçoso. Letra B, ó, o clube de atletismo teve uma média de 23 alunos inscritos por trimestre. Então, média por trimestre. Pega todos os trimestres para o atletismo e tira a média. Como é que a gente faz isso? Ó, atletismo, aqui os trimestres. Para saber a média, você vai ter que somar isso aqui e dividir por 3, né? A média a gente faz assim, soma e divide pela quantidade de valores. Então, você vai ter que fazer essa soma. Então, já viu que você vai ter que fazer as somas assim e vai ter que fazer as somas assim também, ó.
Letra C, no terceiro trimestre, o clube de robótica aumentou 40% o número de inscritos. Olha aqui, robótica está aqui. Aumentou 40% no terceiro trimestre em relação ao primeiro. Então, robótica, terceiro trimestre em relação ao primeiro, você vai ter que comparar isso com isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos somar todo mundo? Aqui que está mais espaçoso, vamos somar assim e vamos somar assim. Ó, as somas aqui, a gente tem 20 mais 15 mais 28. Isso aqui dá quanto? 35 mais 28, isso dá 63. Então, essa soma aqui, 63. Aqui, 20 mais 26 mais 26, isso aqui vai dar 52 mais 20, isso dá 72. A soma assim. Aqui astronomia, vou somar a mesma coisa, ó. 35 mais 27 dá 72, 72 mais 30, isso dá 102. Então, estou somando por clube, ao longo do tempo. Aqui somando esse, isso aqui vai ficar 28 mais 21 dá 49, 49 mais 14 dá 63 também. Isso não significa que existiram aqui 63 alunos. Quer dizer que você tinha aqui 14 alunos, depois aumentaram para 28 e depois diminuíram para 21. Então, muito provavelmente você tinha alunos daqui que apareciam aqui e que continuaram aparecendo aqui. Então, o número total de alunos ao longo do ano não foi 63. Não são 63 alunos diferentes, tá? Mas o que interessa aqui, que ele está perguntando, é a média, né? Na média, você considera aluno repetido, não tem problema. Então, as somas na horizontal a gente tem aqui e as somas na vertical também. Vamos somar aqui, ó. 20 mais 35 mais 14. O que é isso? Isso aqui é o número total de alunos nos clubes durante o primeiro trimestre. 20 mais 20, 40. 40 mais 35 dá 75. 75 mais 14, isso dá 89. 89 aqui. Aqui, mesma coisa, ó, 28 mais 37, isso aqui dá 65. 65 mais 15 dá 80. 80 mais 96, isso dá 106. Aumentou daqui para cá, né? Entrou mais gente. E aqui, 28 mais 26, isso dá 54. 54 com 30 dá 84. 84 mais 21, isso dá 105. Pronto, então as somas aqui por alunos. Agora o que ele pergunta aqui? Tem que falar se está certo ou errado. Ó, o número total de alunos inscritos nos 4 clubes foi o mesmo em todos os trimestres? Onde que a gente vê o número total? O número total aparece aqui. Nos trimestres, você tem aqui o número total de alunos dos 4 clubes no primeiro trimestre, aqui no segundo, aqui no terceiro. O número total foi o mesmo? Claro que não. Aqui era 89, depois mudou para 106, depois mudou para 105. Não foi o mesmo. Então, essa primeira afirmativa aqui está errada. Errada. Isso não aconteceu. Certo, então a primeira afirmativa está errada. Vamos ver aqui as seguintes. O que pode se afirmar aqui a partir dessa tabela? Letra B. O clube de atletismo teve uma média de 23 alunos inscritos por trimestre. Olha aqui. Atletismo. Aqui são as quantidades de alunos em cada trimestre. Aqui 20 no primeiro trimestre, 26 no segundo e 26 no terceiro. A média é o que ele está falando aqui, que essa média foi de 23 alunos. Como é que a gente acha a média? Soma todo mundo e divide pela quantidade de valores. Então, atletismo, aqui, atletismo soma todo mundo, a gente já tem a soma aqui, 72. Agora é só dividir pela quantidade de valores. São 3 valores. Então, 72 dividido por 3. Não precisa nem fazer essa conta, dá para fazer de cabeça, né? 72 dividido por 3 dá quanto? Dá 24.
Claro, se você ainda não consegue fazer essa continha de cabeça, vai treinar para fazer ela de cabeça. Mas, em último caso, você sempre pode armar continha, né? 72 dividido por 3. 7 por 3 dá 2, resto 1. Abaixo 2, 12 por 3 dá 4 e resto 0. Então, 24. Portanto, essa média aqui é 24. O que ele falou? O clube de atletismo teve uma média de 23 alunos, não teve média de 23 alunos, coisa nenhuma. Essa média foi 24, então essa aqui está também errada. Certo, letra C. No terceiro trimestre, o clube de robótica aumentou em 40% o número de inscritos em relação ao primeiro. Então, presta atenção. Clube de robótica, que é esse aqui, ele aumentou 40% o número de inscritos. Olha aqui, número de inscritos em robótica. Ele está falando aqui, ó, no terceiro trimestre, que é isso aqui, em relação ao primeiro. O primeiro tinha isso. Ou seja, o clube de robótica tinha 20 alunos no primeiro trimestre e no terceiro aumentou para 28. Esse aumento aqui é 40%? Vamos conferir. Olha aqui, robótica tinha 20. Aí teve um aumento, vamos testar se isso é verdade. Vamos testar se um aumento de 40% vai resultar nisso aqui, em 28. Quanto que é 40% de 20? É 40% vezes 20. 20 é o número original, né? Aumentando 40%. Vai dar quanto? 40% vezes 20. A gente escreve isso aqui como sendo 40 sobre 100 vezes 20. Isso aqui vai ser o quê? O número de alunos que aumentaram. Eu estou calculando o aumento. Aumento de 40% sobre aquele número original, que era 20. Então, 40% sobre 20, quanto é que vai dar essa continha aqui? Ó, a gente pode simplificar aqui por 10, e aqui 10 com 20. 10 com 20 vai dar 2, né? 20 dividido por 10 dá 2. Então, a gente ainda simplifica aqui por 10, aqui vai virar 1 e aqui vira 2. Então, 4 vezes 2, isso dá 8. O que é isso aqui? 8 foi o aumento. Você tinha 20 alunos... E aí você teve um aumento de 40%, que é isso aqui, ficou quanto? 20 mais 8. 20 mais 8 dá 28. Levando em conta o aumento. E isso tá certo. Olha ali, 28 é o que você consegue quando você pega 20 e aumenta 40%. Vai dar 28 mesmo. Está certíssimo. Então, isso que ele está falando na letra C aqui está correto, né? Essa aqui é a resposta do problema, letra C. Agora, vamos conferir as outras duas? Claro, você pode ter errado em conta, né? Vamos dar uma conferida nessas duas aqui. Ele fala na letra D que a média aritmética trimestral dos alunos inscritos no clube de orientação, uma frase longa, hein? Trava-língua. Média aritmética trimestral dos alunos do clube de orientação. São esses aqui, ó. O clube de orientação, ele tinha 14, depois passou para 28, depois passou para 21. Você tem que calcular essa média para poder responder o que ele pergunta aqui. O que tem essa média? Ele fala que essa média supera em 10 alunos a média aritmética trimestral dos alunos da robótica. Olha aqui, média aritmética trimestral dos alunos da robótica. Ele está falando sobre duas médias aritméticas trimestrais. A média aritmética trimestral da orientação, que é esse clube, e a média aritmética trimestral da robótica. Ele está dizendo que essa média supera essa média em 10 alunos. Então tem que calcular para responder se é verdade, né? Vamos calcular essa média e calcular essa média. Só que tem um detalhe, olha só que interessante que acontece aqui. Os alunos de robótica, eles tiveram uma soma 63. Quanto que vai ser a média? É a soma dividido por 3. Então, essa média aqui vai ser 21.
média aritmética trimestral da quantidade de alunos de robótica. A mesma coisa para orientação. Você vai fazer a soma e dividir por 3. Essa soma aqui dá 63 também, ó. Então, a média vai ser 63 dividido por 3. Isso vai dar 21. Então, olha só que interessante. Essa média dá 21. Essa média dá 21 também. Essa média não é maior que essa coisa nenhuma. Elas são iguaizinhas. Claro, se você tinha 63 e 63, quando você dividir por 3, vai dar a mesma coisa para os dois. Então, ele quis te engambelar aqui, né? Então, essa média não é maior do que essa em 10 alunos, coisa nenhuma. Essas médias são iguaizinhas. Então, essa aqui está também errada. E a letra E fala que o clube de astronomia do primeiro para o segundo trimestre teve um aumento de 12%. Presta atenção, a astronomia está aqui. Do primeiro para o segundo trimestre, aumentou de 35 para 37. Ele está dizendo que esse aumento é 12%. Tá certo isso? De 35 para 37 aumentou 12%? Olha só, astronomia do primeiro trimestre para o segundo trimestre. Ele falou que daqui para cá aumentou 12%. Quanto que aumentou daqui para cá? Como é que a gente calcula? De 35 para 37, quanto foi o aumento? Em porcentagem. O aumento você calcula assim. O aumento, você pega a diferença, que é o que aumentou, né? Aumentou mesmo, aumentou. Era menor, ficou maior. Então, você pega a diferença, vai dividir pelo número inicial, o número original. Vamos chamar de original. Isso aqui vai te dar o aumento em fração. Então, isso aqui vai dar um aumento de 2. Você está dividindo pelo valor original, que é 35. 2 sobre 35 é o aumento na forma de fração. Se você quiser, você faz essa continha aí. Agora, ele quer saber o aumento em porcentagem. Qual é a conta que a gente faz para encontrar um aumento em porcentagem? Multiplica por 100%. Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. 2 vezes 100 dividido por 35. Aqui a gente pode dar uma simplificada, né? Ó, dá para simplificar por 5 aqui e aqui. Simplificando por 5, aqui vai virar 7. E simplificando por 5, aqui vai virar 20. 20%. Então, o que que sobrou aqui? 2 vezes 20%, que é 40%, dividido por 7. Isso aqui dá 12? Claro que não, né? Faz a conta aqui. 40 dividido por 7 não dá 12. 40 dividido por 7, isso dá 5. Resto 5. Acabaram os algarismos. Põe a vírgula aqui. Abaixa um 0. 50 por 7, isso dá 7. Resto 1. Pode botar mais um zerinho aqui. 10 por 7 dá 3. E resto 1, tá bom, 2 casas decimais. Então, isso aqui dá um aumento de 5,73%. Ele falou que era 12%, não é 12% coisa nenhuma, né? Então, esse aumento aqui no clube de astronomia foi 12%? Claro que não, foi 5,73%. Tá errado, né? Então, errado, 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 errado. A resposta correta é a letra C de Charlie.